sou o pastor Ari, da Igreja Congregacional Diamantina de Aroeiras. Estou passando aqui com muita alegria para parabenizar toda a equipe desse programa abençoador, esse programa Opção para a Vida. Durante 32 anos, abençoando a família, abençoando a igreja brasileira. Que Deus abençoe o pastor Bosco, todos os colaboradores que compõem esse programa, que formam os profissionais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E que essa bênção se estenda a você, ouvinte, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Terça-feira, 4 de abril, dia do Parkinsoniano. Queremos parabenizar a todos os profissionais que trabalham e dão assistência àquelas pessoas que sofrem de mal de Parkinson. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus e um dos cantores do Ministério da LPC interpretando a música sobre o oleiro. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. Aproveito a oportunidade para informar a todos os nossos internautas telespectadores da TV Master, TV a cabo Canal 20, que nos próximos dias 15 e 16 estaremos celebrando o 32º aniversário do programa Opção para a Vida. O pastor Alexandre Ximenes, que havia sido convidado para ser o orador oficial, não vai poder estar conosco em virtude dele se submeter a uma intervenção cirúrgica. Porém, o pastor Valberto, aqui de Campina Grande, estará pregando nos dias 15 e 16, sábado e domingo. Contaremos com a participação da Orquestra Louvores Eternais e também do Conjunto Coral Saracari. Você não pode perder. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Lembre-se, dias 15 e 16, 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. No Evangelho de Mateus, capítulo número 9, verso 36, diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Verso 37. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E nessa noite eu queria dizer algumas coisas. A primeira delas: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O registro do próprio Mateus, capítulo 10, verso 32. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 14, verso 11. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Outro registro de Mateus, capítulo 3, verso 6. E o que nós podemos notar nesses 3 textos apenas que eu destaquei aqui é a realidade da salvação em Cristo Jesus. Eu estava assistindo um podcast. Nesse podcast tem um doutor em arqueologia e também estava um doutor em química. Inclusive, esse doutor em química, ele vem sempre à Consciência Cristã, o Weber. E nesse podcast durou mais ou menos 4 horas. Eu não assisti todos, mas alguns cortes eu assisti. Mas uma coisa o arqueologista disse e me chamou a atenção, e eu queria expressar essa noite com vocês. Porque ele disse assim: eu sou casado, bem casado, eu tenho minha renda mensal, eu desfruto de algumas coisas que minha renda mensal me proporciona, eu estou bem de saúde, e se eu tiver nessa mesma condição que eu estou aqui, bem resolvido, e um ateu também estiver nessa mesma condição, bem resolvido no seu ateísmo, se eu morrer e o evangelho não for verdade, eu não perdi nada.
nem o ateu. Mas, se o evangelho for verdade, o ateu vai perder e eu vou ganhar o céu. E eu fiquei pensando justamente sobre essa condição, porque nós temos uma mania, que eu vou dizer que é uma mania feia. A gente tem o costume de dizer que ser evangélico é difícil. A gente tem uma mania de ter uma saudade do pecado. E às vezes, frente à tentação, fica assim, rapaz, é muito difícil ser crente. Mas você não encontra nenhum texto bíblico afirmando que ser crente é difícil. Não tem nenhum. Aliás, tem um que diz o contrário. A carta de João, na primeira carta, capítulo 5, ele diz: os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis. E isso me chama a atenção. Como é que eu digo que ser crente é difícil? É porque eu estou com saudade do pecado. É porque eu quero voltar para o mundo. E aí nós precisamos então pensar sobre essa satisfação em Cristo. E nós precisamos então perseguir essa satisfação. Entender essa satisfação. Viver essa satisfação. Estou satisfeito em Cristo, como diz o corinho, a canção, o hino, enfim. Que ideia é essa? De dizer que ser crente é difícil por causa do pecado, por causa do mundo, que não consegue porque é o tempo todo querendo cair em tentação. Que evangelho é esse? Que poder é esse? Que regeneração é essa? E aí precisamos pensar como crentes. E aí eu registrei esses textos aqui. No texto que nós lemos, Mateus, que é o texto de referência para a nossa palavra hoje, nós vamos ver uma transição de um momento. Jesus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele especificamente ensina. Mateus registra isso, ele ensina. No capítulo 8 e capítulo 9, Jesus parte então para uma demonstração do que ele ensinou. E aí os discípulos, eles precisavam ouvir Jesus ensinando, e é o mestre por excelência, eles precisavam ouvir, e aí nós temos o Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7, o riquíssimo Sermão do Monte, como de fato é a vida do crente, superlativa, amém? De caráter, de moral, de satisfação, aleluia. Mas eles precisavam de um referencial. Então Jesus, no capítulo 8 e capítulo 9, ele se coloca como esse referencial. Ou seja, aquilo que ele acabou de ensinar, agora pode olhar para mim e ver que é isso que eu vivo. Jesus passa então a ser um modelo a ser seguido. Uma referência. Jesus havia andado por toda a região da Galileia. Eram povoados, eram cidades. E nesse momento, era justamente o campo de atuação de Jesus no registro de Mateus. Ele estava de fato pela região da Galileia. Ele andava pelas margens do Mar da Galileia, nas cidades da Galileia, nos povoados da Galileia. E Mateus ele nos informa que desde o capítulo 4 até o capítulo 9, essa é a área de atuação de Jesus, é a Galileia. E nesse momento, nós também percebemos uma objetividade de Jesus. Jesus tinha um objetivo, uma meta. Era visitar todos os povoados e todas as cidades. Então Jesus ensina e depois ele se mostra como modelo. E ele tem um objetivo: visitar os povoados e todas as cidades. E ele consegue. Ele não deixou nenhum povoado, nenhuma cidade de fora. Ele foi a todos. Isso nos informa Mateus. Então, o que é que Jesus estava fazendo nesse momento, nesse registro de Mateus? Ele estava exercendo o seu ministério.
sua missão de anunciar o reino de Deus. Irmãos, isso me faz lembrar, quando eu estava meditando nesse texto, quando nós estivemos no México pela primeira vez. Não sei se os irmãos lembram, mas foram 2 viagens ao México. A primeira, que a gente chamou de Viagem dos Espias, e depois o projeto missionário de 18 dias de evangelismo, todos os dias naquele país, especificamente na cidade, na capital. Mas eu lembro que nessa viagem, chamada de Viagem dos Espias, a gente foi para a capital do país, e nós então havíamos combinado que não ficaríamos apenas na capital, mas que nós então iríamos para outras cidades. Nós iríamos visitar outras cidades. Porque a nossa missão, o nosso trabalho, embora alguém possa dizer que a gente foi turistar, não é? Infelizmente eu tive que ouvir esse tipo de crítica, pelo fato de eu ter postado algumas fotos. E aí alguém disse, não, ele foi turistar lá. Tudo bem, a opinião, né, ela é livre, mas o que vale é nosso coração com Deus e aquilo que a gente foi fazer. Lógico que em alguns pontos turísticos eu fui lá, tinha uma foto aqui e tal, registrar. Mas nós estávamos trabalhando, nós pensávamos, nós orávamos e nós tínhamos o objetivo de andar pelas ruas, observar aonde tinha igreja. E depois dessa experiência, toda vez que eu faço uma viagem, eu costumo olhar isso. Inclusive, eu tive uma grata surpresa quando eu estava na ilha chamada Ilha St. John's, no Caribe. Eu vi que tinha muitas igrejas naquela ilha, que tinha sido colonizada pelos ingleses. Havia muitas igrejas anglicanas, havia muitas igrejas wesleyanas, havia igrejas batistas e havia a igreja dos morávios. Não sei se os irmãos lembram, mas os morávios, eles avançaram muito nas navegações, indo para novas terras, fundaram igreja, e lá eu vi uma igreja dessa fundação. Eu fiquei muito alegre, justamente dessa experiência que eu tive de aprender a como viajar, não apenas como turista, mas também poder ter esse feeling de observar nas ruas, enquanto as pessoas estavam vendo prédio histórico, eu estava observando as placas de igreja. Eu estava do lado de Irama e eu e Irama ficava comentando, né? Eita, uma wesleyana, eita, ó, agora dos morávios e tal, que ela ficava comentando. Mas enfim, no México nós fomos também nessa intenção. Quando chegamos na capital, nós olhávamos aonde a gente ia passando, ou a pé ou de carro, aonde tinha igreja, e nós não encontrávamos. Se você pegar um carro aqui em Campina Grande e você começar a andar pelas ruas, você vai ver um monte de igreja. Igrejas como a nossa, com um templo próprio, com nome escrito, não é? Com uma grande atuação, como também igrejas de esquina, mas que está lá o nome. Mas na cidade do México a gente não via. Da cidade do México a gente foi para uma cidade chamada Guadalajara. Guadalajara é a 3ª maior cidade, tem 5 milhões de habitantes lá. E também nós andávamos pelas ruas observando se havia igreja ou não. De Guadalajara nós embarcamos, voltando agora, porque Guadalajara fica a 800 quilômetros, e a gente fez como um arrudeio, não é? Como diz o Matuto, um arrudeio. E aí a gente veio para a cidade de Pátzcuaro. E a gente encontrou uma igreja em Pátzcuaro, e era uma igreja de garagem, quase não tinha o nome. Depois a gente foi para Jalisco, não encontramos igreja, e terminamos na cidade de Morelia. Já na cidade de Morelia nós encontramos uma igreja batista, mas só. E daí nós observamos, dentro dessa viagem, que o México, ao lado de uma grande nação, totalmente evangelizada, que é os Estados Unidos, perece por falta de gente, de igreja, ali naquele lugar. Pouquíssimas igrejas havia ali. E aí, irmãos, nós, ao olharmos esse texto, nós percebemos que as demandas, como Cristo observou naquele momento, elas continuam. Elas nunca pararam. E as demandas, elas são inúmeras. Justamente quando nós falamos sobre missões. Agora, outra coisa que eu destaco. A gente sempre fala, a gente é repetitivo,
a gente é recorrente em falar da falta de interesse em missões, de incentivo em missões, mas nós continuamos ainda a uma marcha lenta nessa perspectiva. Às vezes existem grandes esforços de milhares de pessoas de igreja para tentar observar e sanar essas colunas, ou essas lacunas, desculpem. Mas, mais uma vez, olhamos aqui dentro do ensino de Cristo, que é um modelo, como eu disse a vocês, que é a nossa referência, que é exemplo para todos nós. Nós vemos Jesus nos ensinar uma lição que ainda continua recorrente nos dias de hoje. E aqui no versículo 33, nós vamos perceber então, eu vou elencar hoje como uma chave para nós olharmos para missões, uma chave que vai virar. Quando Jesus está então desempenhando seu ministério na Galileia, e ao desempenhar o seu ministério, ele pregava o reino de Deus. Ele então convidava as pessoas para aceitar o reino de Deus, mas junto à sua pregação, o que é que ele fazia? Milagres. Havia sinais para testificar aquilo que ele estava dizendo. Quando as pessoas ouviam que Jesus passava, pregava, mas também libertava pessoas de demônios, curava pessoas de enfermidade, aquilo ali, aquela notícia corria pelos povoados e pelas cidades, e acabava que em determinado momento Jesus estava sufocado por multidões ávidas por um milagre na sua vida. Multidões. E imagine que naquela época, sem uma medicina tão avançada, o quanto de pessoas doentes, o quanto de pessoas moribundas, o quanto de pessoas miseráveis, na perspectiva social, pobres. E essas multidões afluíam para Jesus, para que Jesus solucionasse o seu problema físico, o seu problema emocional, o seu problema social, e isso era o objetivo da multidão. Então, Jesus olha para essas multidões, como nos informa o verso 36, na parte E, ele diz: vendo ele as multidões. E aí o que me chama a atenção de Jesus é que ele não vai especificar quem deve ou não receber ele. Ou mesmo, ele não vai diferenciar quem vai ser beneficiado com alguma ação miraculosa por parte dele. Ele olha a multidão formada por judeus, por pessoas estrangeiros, pagãos, mas que na sua totalidade estavam perdidas. Perdidas, sem norte, desorientadas, e por isso se apegando a qualquer religião da época. Era essas pessoas, né, que Jesus vai dizer quando olhou na parte C, no final do versículo 36, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, desorientados, sem um rumo, sem um prumo, sem um norte, ávidas por solucionar os seus problemas seculares, materiais, efêmeros. Elas estavam preocupadas em ser curadas de alguma doença física. Elas estavam preocupadas em ter a solução de uma libertação de um familiar seu. Agora eu pergunto à igreja e faço uma análise junto comigo. Não é a mesma coisa hoje? É do mesmo jeito. Pessoas se acotovelam em grandes catedras para pegar um lenço que está com o suor do pregador. Pessoas se acotovelam dentro de grandes catedras para comprar um tijolo, para pegar uma vassoura que foi ungida. Pessoas se acotovelam para serem ungidas com óleo que elas pensam que são milagrosos. É a mesma coisa hoje. Jesus olha para essas pessoas, e eu não estou especificando apenas essas pessoas que vão para essas igrejas,
mas em qualquer lugar onde Cristo de fato não é pregado, Jesus olha com compaixão. Aí me chama a atenção. Por quê? Porque nós às vezes olhamos com desdém. Às vezes nós olhamos como que fomos superiores a eles. Às vezes nós olhamos com um plano de que, eu encontrei a verdade. Jesus é quem para nós? Modelo. Jesus é exemplo. Jesus é aquele que nós temos que imitar. E Ele diz para nós essa noite que Ele se compadeceu. E ali havia pessoas não só que queriam os milagres de Jesus, mas havia pessoas que estavam criticando, porque os fariseus, os escribas, eram inimigos de Jesus. Aliás, eles começam então a fomentar, a partir do momento que Jesus começa a ganhar corpo. Quando eu digo corpo, é sucesso na perspectiva secular, começa a ser conhecido, começa a ser procurado, e aí começam os ciúmes. E esses líderes então começam a ficar com raiva e a virar inimigos de Jesus. Então, nessa perspectiva do ministério de Jesus, pensa, irmãos, que às vezes a gente faz um romance, uma fantasia sobre o ministério de Jesus. Mas nessa perspectiva, então, havia inimigos ali, haviam pessoas que poderiam até apedrejá-lo, matá-lo naquele momento. Mas ele não olha nem isso, nem a religiosidade das pessoas, nem a opinião contrária das pessoas para com ele, nem a opinião favorável a ele, nem aqueles que queriam se compadecer ou estar perto dele com aquela carinha de compadecido para receber o milagre dele. Ele não olha nada dessas características. Ele apenas olha a multidão com um olhar de compaixão, porque todos pecaram. Todos são pecadores. Todos estão numa fila de condenados. Ricos, pobres, intelectuais, ignorantes, analfabetos, de qualquer raça, de qualquer etnia. Jesus olha para eles e se compadece. Porque outra coisa que nos chama a atenção, quando ele então olha com esse olhar compadecido, de compaixão para com eles, e é justamente no meio do versículo 36 que ele diz, que ele se compadeceu-se delas. E mais uma vez eu friso isso, ele não se compadeceu por causa de suas enfermidades, por causa da possessão. Alguns que haviam naquele dia feito apenas uma refeição, estavam com fome. Ele não se compadece nessa característica, amém, irmãos? Ele se compadece da miserabilidade de suas almas. O pecador é um miserável. Ou como diz na gíria nordestina, é um miséria. É um miserável que necessita de quê? De misericórdia. Então é esse o olhar de Jesus para as multidões. E aí eu penso, irmãos, que numa lição bastante clara para nós, que você já deve ter percebido, esse deve ser o nosso olhar para todas as pessoas. Com paixão. Com paixão. Pelo seu estado espiritual. Não é o estado social, não é o estado físico, não é o estado emocional. Porque a gente também tem essa mania apenas se compadecer do estado emocional das pessoas. Ou da sua renda. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, eu posso perceber que, dentro do olhar compassivo de Jesus, e aí eu vou lançar uma ideia, certo? É como se Jesus olhasse de compaixão para ele, e Jesus disse assim: rapaz, eu sou o pão da vida, e esse povo está perecendo. Amanhã você está convidado a ouvir a conclusão desta mensagem. Agradecemos a todos que estiveram conosco, e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta música, O Oleiro.
interpretada por um dos cantores do Ministério da LPC. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És soleiro e eu esse barro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra